Amadas irmãs, amados irmãos em Cristo Jesus, é com uma alegria que transborda o coração que me encontro novamente com cada um de vocês. Que a paz que excede todo o entendimento inunde suas vidas, suas casas, seus pensamentos e seus corações. Neste momento precioso que o Senhor nos concede, meu espírito se regozija em poder compartilhar esta jornada de fé convosco, um tempo em que o invisível se torna visível, e o impossível se rende ao poder do nosso Deus. Se você está aqui agora, saiba que não é mera coincidência ou um acaso. O Espírito Santo, em sua infinita sabedoria e amor, orquestrou este encontro. Ele te trouxe a este lugar, a esta voz, a este momento, porque há uma mensagem específica para você, uma intervenção divina reservada para a sua vida. Há propósitos eternos que precisam ser restaurados, sonhos que foram esquecidos ou esmagados, e o Pai anseia por trazê-los à vida novamente. Acolho com todo o meu amor e carinho a cada um de vocês, você, cuja alma está cansada de lutar sozinha contra a inércia e o desânimo. Você, que um dia teve um sonho ardente, um propósito claro, mas que hoje se vê paralisado, sem direção, ou sentindo que o tempo passou e as oportunidades se foram. Você, que tem anseios profundos no coração, mas não consegue visualizá-los, ou tomar os primeiros passos. Você, que talvez tenha ouvido palavras negativas, visto portas se fecharem, ou experimentado frustrações que roubaram sua visão. Você, que está aqui pela primeira vez, seja muitíssimo bem-vindo. Esta é uma casa de fé, um lugar de restauração e encorajamento. E você, que já caminha conosco, que já é parte desta família de fé, que bênção é tê-lo ou tê-la conosco novamente, fortalecendo esta corrente de oração. Não importa onde você se encontre neste momento, seja em seu lar, no trabalho, em trânsito, ou em qualquer outro lugar do mundo. A distância geográfica não é uma barreira para o Espírito de Deus, e a nossa união em oração transcende todas as fronteiras físicas. Aqui, somos todos um em Cristo, filhos e filhas do mesmo Pai, unidos por um único propósito: ver os sonhos de Deus se manifestarem em nossas vidas e na vida de outros. Antes de mergulharmos nas profundezas desta revelação, tenho um pedido especial para fazer, um pedido que brota do meu coração e que é parte fundamental da nossa missão aqui. Se esta mensagem tocar a sua alma, se você sentir que ela pode ser a chave para o despertar de alguém que você ama, não guarde para si. Compartilhe esta palavra com amigos, familiares, colegas de trabalho, com qualquer pessoa que o Espírito Santo colocar em seu coração. O ato de compartilhar é uma poderosa semente de amor, uma forma de estender a mão a quem precisa de um sopro de vida, de uma nova perspectiva, de um despertar espiritual para seus propósitos. E, por favor, não se esqueçam de demonstrar seu apoio de uma forma muito simples, mas que faz toda a diferença, para que esta mensagem alcance ainda mais vidas e restaure mais propósitos. Deixe seu amém e seu gostei aqui. É assim que as plataformas entendem que o conteúdo é relevante e o levam para pessoas que estão buscando uma palavra de fé, esperança e restauração. Ao fazer isso, você se torna um mensageiro ativo da transformação, não apenas com palavras, mas com gestos concretos de apoio à obra do Senhor. Queridas irmãs, amados irmãos, estou com o coração em chamas pelo que o Senhor vai realizar hoje. Sinto uma unção poderosa neste ambiente virtual. Preparem-se, porque o Pai deseja trazer à tona aquilo que parecia morto, reviver o que foi sepultado, e restaurar cada propósito que um dia foi roubado, adiado ou paralisado em suas vidas. Há um reavivamento de sonhos e um despertar de destinos divinos para cada um que se dispõe a crer e a orar conosco. Vamos juntos mergulhar neste rio de vida e descobrir como o Senhor pode não apenas desparalisar seus sonhos, mas restaurar cada
propósito perdido? Tenho a convicção de que, ao final desta oração, sua vida será marcada por um novo começo, uma nova visão e um fogo consumidor para cumprir tudo aquilo que o Senhor te chamou para ser e fazer. Que o Pai de amor nos abençoe e nos guie nesta jornada de restauração. Irmãs e irmãos em Cristo Jesus, eu quero começar esta jornada de restauração com uma pergunta que, talvez, tem sido um eco constante em muitas almas. Você já se viu olhando para trás, para os sonhos que um dia teve, para os propósitos que Deus plantou em seu coração, e se perguntou: o que aconteceu? Por que meus sonhos foram paralisados? Por que me sinto tão longe do que Deus me chamou para ser e fazer? Escrevam aí nos comentários, sim ou não, se essa pergunta ressoa com alguma experiência sua. Eu sei que, para muitos, essa é uma dor silenciosa, um peso que se carrega, a frustração de ver a vida passar e os propósitos divinos parecerem inalcançáveis, como se uma força invisível tivesse freado o seu destino. É uma angústia ver o tempo passar, e a impressão de que o potencial não se realizou, ou que o chamado foi esquecido. É para responder a essa profunda necessidade, para trazer luz a essa paralisia espiritual, emocional ou física, que o tema da nossa oração e reflexão de hoje é: seus sonhos foram paralisados? Esta oração restaura propósitos perdidos. E quero ser muito clara com vocês desde o início. Esta mensagem não é para trazer condenação ou culpa. Não é para reviver dores antigas sem oferecer a cura. É, sim, uma proclamação de esperança e um convite à ação divina. Não se trata de fórmulas ou técnicas humanas, mas do poder restaurador do nosso Deus. A paralisia de sonhos e propósitos pode vir de diversas fontes. Talvez uma decepção profunda, uma palavra negativa que te marcou, um fracasso que te fez desistir, o peso das responsabilidades diárias, a falta de direção, ou até mesmo ataques espirituais diretos que tentam roubar sua visão. Mas, independentemente da causa, a boa notícia é a restauração para você. Nosso Deus é o Deus da restauração, da segunda chance, da ressurreição. Ele não desistiu de você, nem dos propósitos que Ele plantou em seu espírito. O objetivo da nossa jornada hoje é muito claro e poderoso: revelar. Vamos expor as raízes da paralisia dos sonhos e propósitos, compreendendo as armadilhas que o inimigo usa para nos frear, e como Deus age para nos libertar delas. Inspirar. Vou compartilhar testemunhos e princípios bíblicos que acenderão uma nova chama de esperança em seu coração, mostrando que nenhum sonho está morto demais para o toque restaurador de Deus. Capacitar. E o mais importante, vou oferecer direcionamentos práticos e uma oração ungida para que você possa, a partir de hoje, ativar a restauração dos seus propósitos perdidos, vendo seus sonhos desparalisados e florescendo para a glória de Deus. Então, pegue seu caderno, sua caneta ou abra o bloco de notas do seu celular, porque vocês vão querer anotar cada ensinamento. Preparem o coração e abram o espírito, porque o Senhor quer trazer vida nova onde havia morte, movimento onde havia estagnação, e propósito onde havia confusão. Ele quer que você se levante e cumpra o chamado que Ele tem para a sua vida. Amadas irmãs, amados irmãos em Cristo Jesus, agora, com o coração aberto e a mente atenta, quero levar vocês à fonte inesgotável de toda a verdade e restauração, a Palavra de Deus. Tudo o que falaremos sobre a paralisia dos sonhos e a restauração de propósitos está firmemente ancorado nas Escrituras Sagradas. Não é a minha palavra, nem filosofia humana. É o que o próprio Deus nos revela sobre seus planos para nós e seu poder para restaurar o que se perdeu. A Bíblia está repleta de histórias de sonhos que foram paralisados, de propósitos que pareciam perdidos, mas que, pela intervenção divina, foram poderosamente restaurados.
desde José, que teve seus sonhos interrompidos na cisterna e na prisão, até Davi, que passou de pastor a rei, mas enfrentou perseguições e falhas. Desde Israel, que passou 400 anos escravizado, até o próprio apóstolo Pedro, que negou Jesus, mas teve seu propósito restaurado. Nosso Deus é o mestre em restaurar. Vamos mergulhar em algumas passagens que são pilares para compreendermos este mistério da restauração. Primeiramente, abram suas Bíblias, ou anotem, em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Esta é uma promessa poderosa que o Senhor fez ao seu povo exilado, mas que ressoa em nossos corações hoje, porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de bem, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Vejam bem, irmãs e irmãos, antes mesmo de você nascer, antes de qualquer erro, fracasso ou paralisia, Deus já tinha planos de bem para você. Ele tem um futuro e uma esperança reservados. Seus propósitos não são fruto do acaso, mas da mente criativa e amorosa do Pai. E se o inimigo ou as circunstâncias tentaram paralisar esses planos, saiba que os planos de Deus são inabaláveis. Ele os conhece e os quer cumprir em sua vida. Agora, vamos para Joel capítulo 2, versículo 25. Esta é uma promessa de restauração de tempos difíceis, que se aplica maravilhosamente à restauração de nossos sonhos. E restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Vocês veem isso? Restituirei os anos. Deus não apenas nos dá um novo sonho. Ele tem o poder de restituir o tempo perdido, de compensar as perdas, de transformar as dores do passado em testemunho. Se o gafanhoto da decepção, da crítica, da falha, da doença, do medo consumiu seus anos e paralisou seus sonhos, o Senhor promete restaurar. Ele é o Deus que redime o tempo. E que palavra de encorajamento encontramos em Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, se Deus começou uma boa obra em você e Ele começou, se Ele plantou um propósito, um chamado, um sonho, Ele é fiel para aperfeiçoá-la. Ele não abandona a obra das suas mãos. Não importa o quanto seus sonhos pareçam paralisados, o quanto você se sinta inacabado, Deus está operando em você, e Ele levará a bom termo tudo o que Ele iniciou. Finalmente, quero que meditem comigo em Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos a feitura, a obra-prima de Deus, e fomos criados para boas obras que Ele já preparou para nós. Seus sonhos e propósitos não são acidentais. Eles são parte do seu plano perfeito. Se eles foram paralisados, não é porque Deus se esqueceu, mas porque há um inimigo que tenta roubar o que é seu. Mas esta passagem nos lembra que o caminho já foi preparado. Nossa parte é andar neles. Amadas irmãs, amados irmãos, estas passagens são apenas um vislumbre da riqueza da palavra de Deus sobre restauração. Elas nos mostram que Deus tem planos maravilhosos para nós. Jeremias 2, 9 e 11. Ele pode restituir o tempo e as perdas. Joel 2 e 25. Ele aperfeiçoará a boa obra que começou em nós. Filipenses 1, 6. Nossos propósitos foram divinamente preordenados. Efésios 2 e 10. Com esta base inabalável, podemos avançar com confiança para desvendar o mistério de como restaurar o que foi paralisado e viver plenamente os propósitos que Deus tem para cada um de nós. Que a palavra se faça viva e poderosa em seus corações. Irmãs e irmãos, agora que firmamos nossa fé nas promessas restauradoras de Deus,
É crucial que olhemos com honestidade para as razões pelas quais nossos sonhos e propósitos podem ter sido paralisados. Identificar o problema é o primeiro passo para a solução, e muitas vezes, o inimigo age de forma sutil, usando armadilhas que nos pegam desprevenidos. Não é para nos culpar, mas para nos capacitar a lutar a boa batalha da fé com discernimento. Verdade é que a paralisia dos sonhos e propósitos raramente acontece da noite para o dia. É um processo, muitas vezes, gradual, que pode ser influenciado por fatores internos e externos. Vou citar alguns dos tipos mais comuns de paralisia que a oração restauradora pode combater. Você tentou, se esforçou, mas algo não deu certo. Uma porta se fechou, um projeto falhou, uma pessoa te desapontou. A dor daquele fracasso foi tão grande que você criou uma barreira invisível, um medo de tentar de novo. Esse trauma impede que você veja novas oportunidades ou acredite que um novo começo é possível. O inimigo usa as falhas do passado como correntes para o seu futuro. Quantas vezes uma palavra dita por alguém, um pai, um professor, um amigo, um líder teve o poder de anular um sonho? Você não leva jeito para isso. Isso é impossível para você. Quem você pensa que é para querer fazer isso? Essas palavras, repetidas ou internalizadas, podem criar fortalezas na mente que te convencem de que você não é capaz ou digno de um grande propósito. O medo do desconhecido, o medo de falhar novamente, o medo do sucesso, o medo do que os outros vão pensar. A insegurança sobre suas próprias capacidades, talentos e dons. Esse medo te mantém na zona de conforto, mesmo que ela seja na verdade uma zona de estagnação. Você tem o potencial, mas o medo te impede de dar o primeiro passo ou de continuar o caminho. Você sabe o que precisa fazer, tem a visão, mas sempre deixa para depois. Uma inércia inexplicável te impede de agir, de ser consistente. A desorganização, a falta de disciplina, a distração com o urgente em detrimento do importante corroem seu tempo e energia, e o sonho fica guardado em uma gaveta, esperando o momento certo que nunca chega. A jornada é longa, os desafios são muitos, e a chama inicial do entusiasmo se apaga. Você perde a clareza do propósito, não vê mais o porquê do seu esforço. O desânimo se instala, a esperança diminui, e o sonho, antes tão vívido, se torna uma miragem distante. É como se a bateria da sua alma se esgotasse. A vida adulta, com suas contas, filhos, trabalho, compromissos, pode nos sobrecarregar a ponto de acreditarmos que não há mais espaço para nossos sonhos e propósitos. As circunstâncias financeiras, a saúde, a demanda de tempo, parecem engolir toda e qualquer possibilidade de buscar aquilo que um dia foi essencial. Às vezes, a paralisia não é apenas emocional ou psicológica, mas espiritual. O inimigo, sabendo do potencial do seu propósito para a glória de Deus, lança ataques diretos para te friar. Ele cria obstáculos inexplicáveis, confusão mental, doenças repentinas, conflitos inesperados, tudo para que você desista do seu chamado. Irmãs e irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa: nenhum desses tipos de paralisia é forte demais para o poder restaurador de Deus. E identificar a raiz do problema não é para nos afundar na culpa, mas para nos dar as ferramentas para orar com especificidade, para que a restauração seja completa. Interação. Escrevam aí nos comentários qual desses tipos de paralisia mais se parece com o desafio que você enfrenta em relação aos seus sonhos e propósitos. Não tenham medo de se reconhecer. É um ato de coragem e humildade expor a ferida para que ela possa ser curada. Eu estou vendo muitos falando sobre decepção, medo e o peso das responsabilidades. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Mas Deus é especialista em transformar fraqueza em força,
em desatar o que está amarrado, e em dar vida ao que parecia morto. Queridas irmãs, amados irmãos em Cristo Jesus, agora que identificamos as raízes da paralisia, que tem impedido seus sonhos e propósitos de se manifestarem, é tempo de falarmos sobre a superação. O inimigo de nossas almas trabalha incansavelmente para nos manter presos, paralisados, longe do propósito que Deus traçou para nós. Mas a boa notícia é que, em Cristo, temos autoridade para desatar toda corrente e para superar cada obstáculo. Vou ser muito clara e direta com vocês, pois é crucial que conheçamos as estratégias divinas para derrubar essas fortalezas espirituais e emocionais. As cicatrizes do passado não precisam determinar o seu futuro. O inimigo adora nos lembrar de nossas falhas e das vezes que caímos. Superação. Pratique o perdão radical e a autoaceitação em Cristo. Perdoe aqueles que te feriram, que te desapontaram, e o mais difícil, perdoe a si mesmo pelos erros e pelas decisões que levaram ao fracasso. Entenda que o fracasso não é o fim, mas um professor. Em Cristo, você é uma nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Ele é o Deus das segundas chances e dos recomeços. Entregue suas dores a Ele e aceite a sua graça restauradora. Não deixe que o passado roube o futuro que Deus preparou para você. Palavras têm poder, mas as palavras de Deus têm o poder maior. Você pode ter ouvido: você não é capaz, isso é impossível, você é um fracasso. Superação. Declare a verdade de Deus sobre sua vida. Contrarie cada mentira com a palavra. Se eles disseram você não é capaz, declare: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Se disseram isso é impossível, declare para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Encharque sua mente e seu espírito com as promessas de Deus para sua identidade e seu potencial. O que Deus diz sobre você é mais importante do que qualquer coisa que o homem já disse. O medo é um gigante que paralisa muitos sonhos. Ele sussurra que você não é bom o suficiente, que não vai conseguir, que o risco é grande demais. Superação. Age em fé e confie no Espírito Santo. O perfeito amor lança fora todo o medo. 1 João 4:18. Peça a Deus que te encha do seu amor e da sua ousadia. Lembre-se que Deus não te deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Dê um pequeno passo de cada vez, mesmo com o coração tremendo. A fé não é a ausência de medo, mas a ação apesar do medo. Confie que o Espírito Santo te guiará e capacitará em cada passo. O inimigo ama a inércia, porque ela garante que seus sonhos permaneçam adormecidos. Você tem a visão, mas não consegue transformar em ação. Superação. Peça por um espírito de disciplina e priorize seus propósitos. Clame a Deus por sabedoria para organizar seu tempo e suas tarefas. Comece pequeno, com metas diárias alcançáveis para o seu propósito. A cada pequena vitória, a motivação cresce. Lembre-se de que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. O Espírito Santo pode te capacitar a ter disciplina e foco, transformando seu depois em agora. A jornada pode ser exaustiva, e a vista da terra prometida pode ficar embaçada. O desânimo é o ladrão da alegria e da esperança. Superação. Renove sua visão em Deus e peça por forças diárias. Volte à fonte, a palavra de Deus. Peça a Ele para reacender a chama do seu propósito. Cultive momentos de louvor e adoração, pois o louvor gera um ambiente de vitória. Lembre-se que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Isaías 4:0 e 31. A visão clara e a força vêm do Senhor.
As demandas da vida podem parecer intransponíveis, sufocando qualquer chance de sonhar e realizar. Superação. Lance suas ansiedades sobre o Senhor e busque sabedoria para gerenciar. Deus se importa com suas preocupações. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Peça a Ele para te mostrar como conciliar as responsabilidades com seus propósitos. Às vezes, o propósito de Deus para você está dentro das suas responsabilidades atuais, ou se manifestará através delas. Busque sabedoria para gerenciar seu tempo e recursos, e creia que Deus pode abrir portas mesmo em meio às pressões. Por trás de muitas paralisias, há uma batalha espiritual. O inimigo não quer que você cumpra seu propósito. Superação. Vista a armadura de Deus e lute em oração. Reconheça que a luta não é contra a carne e o sangue. Efésios 6:12. Use a armadura de Deus, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os sapatos da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios 6:18. A oração é a sua arma mais poderosa contra as hostes malignas que tentam paralisar seus sonhos. Irmãs e irmãos, eu quero que vocês se lembrem de que Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas dispostas a lutar pela restauração dos seus propósitos. Ele não quer que você seja um super-herói da fé da noite para o dia, mas que dê um passo de cada vez, confiando que Ele te capacita. O poder não está em você, mas nele, que te fortalece para desatar o que está amarrado. Comece hoje a derrubar essas barreiras em sua vida, e você verá o seu chamado restaurado, seus sonhos desparalisados e seus propósitos florescendo para a glória do nosso Deus. Queridas irmãs, amados irmãos em Cristo Jesus, chegamos a um dos momentos mais inspiradores da nossa jornada. Não há nada que fortaleça mais a nossa fé do que ouvir e compartilhar testemunhos do que Deus tem feito. Eu quero dividir com vocês não apenas uma teoria, mas a viva realidade do que o Senhor é capaz de fazer. É uma história que eu acompanhei de perto, de uma pessoa que viu seus sonhos serem completamente paralisados, mas que, pela graça e poder de Deus, experimentou uma restauração profunda e gloriosa. Conheci uma irmã, que vou chamar de Ana. Uma mulher com um coração ardente para servir a Deus em uma área muito específica. Ela sonhava em usar seus talentos artísticos para criar materiais evangelísticos impactantes, especialmente para crianças. Ela tinha uma visão clara, projetos desenhados e uma paixão que incendiava a todos que a ouviam falar. Era um propósito claro que Deus havia plantado nela desde muito jovem. No entanto, a vida começou a lançar desafios. Primeiro, uma série de contratempos financeiros que a obrigaram a trabalhar em empregos que sugavam toda a sua energia, deixando-a exausta demais para dedicar-se ao seu sonho. Depois, vieram as críticas de pessoas próximas, que consideravam seu sonho ingênuo ou inviável, minando sua autoconfiança. Por fim, um período de profunda doença na família a consumiu, e o tempo, a energia e a esperança de realizar seu propósito foram se esvaindo. Ana se viu paralisada. Os projetos foram guardados numa gaveta, a paixão deu lugar ao desânimo, e ela começou a acreditar na mentira de que seu sonho era infantil, inalcançável, ou que já era tarde demais para ela. A voz de Deus em seu coração, que antes era clara, tornou-se um sussurro distante. Eu lembro-me de um dia em que a encontrei, e ela estava visivelmente abatida. Ela me disse: meu sonho morreu, eu não tenho mais forças, não tenho mais tempo, e nem sei se ainda sou capaz. Parece que todos os propósitos que Deus me deu foram paralisados. Foi então que a desafiei. Disse a ela que nenhum sonho de Deus morre,
apenas parece adormecido, esperando um toque do restaurador. Convidei-a a se unir a uma corrente de oração, focada em restaurar propósitos perdidos. Começamos a orar, não apenas por sonhos, mas pela restauração do propósito original de Deus em sua vida. Oramos especificamente contra o espírito de desânimo, contra as palavras negativas que aprendiam, e contra o sentimento de que era tarde demais. Oramos para que Deus restituísse os anos que o gafanhoto havia consumido, e para que ele lhe desse clareza, força e provisão. Inicialmente, Ana estava cética, mas, à medida que ela se submetia à oração, que ela começava a declarar as promessas de Deus sobre sua vida, algo começou a mudar. Pequenos sinais começaram a surgir. Uma antiga colega de trabalho a chamou para um pequeno projeto artístico, algo que reacendeu uma pequena chama. Ela começou a sentir uma força e uma criatividade que há muito tempo não experimentava. As palavras negativas que antes a paralisavam começaram a perder o poder, até que, de forma sobrenatural, Deus abriu uma porta completamente inesperada. Alguém em uma instituição de ensino cristão ouviu falar de seus talentos e de seu antigo sonho. Essa pessoa a convidou para desenvolver exatamente o tipo de material evangelístico para crianças que ela sempre sonhou em criar. Não apenas isso, mas em um formato que permitia conciliar com suas responsabilidades e com a provisão necessária para o projeto. Hoje, Ana está vivendo seu propósito. Seus sonhos, que um dia foram paralisados, estão florescendo de uma forma que ela nunca imaginou. Ela está usando seus talentos para a glória de Deus, e crianças estão sendo abençoadas por meio de seu trabalho. Ela é um testemunho vivo de que Deus é o Deus da restauração de propósitos perdidos. Sabe o que fez a diferença, irmãs e irmãos? Foi a decisão de Ana de não desistir do que Deus havia plantado nela, mesmo quando tudo parecia perdido. Foi a sua disposição de se submeter à oração, de crer que Deus podia restituir e restaurar. Eu não estou dizendo que será fácil ou que acontecerá da noite para o dia. A jornada de restauração exige fé e perseverança. Mas eu posso garantir uma coisa: se vocês se disponibilizarem, se disserem sim para Deus, Ele vai usar a sua fé para desparalisar seus sonhos, para restaurar seus propósitos e para cumprir em sua vida tudo aquilo que Ele planejou para a glória do seu nome. Que este testemunho seja para vocês um poderoso catalisador de fé, uma chama que reacende a esperança e a certeza de que seus sonhos e propósitos não foram esquecidos por Deus. Amém. Amadas irmãs, amados irmãos em Cristo Jesus, agora que a palavra e os testemunhos acenderam em nossos corações o fogo da esperança, é tempo de partirmos para a ação. Como podemos, de forma prática e intencional, ativar essa restauração dos propósitos e sonhos que pareciam paralisados? Vou dar para vocês um passo a passo objetivo e transformador, que vocês podem começar a aplicar hoje mesmo em sua vida. Não são fórmulas mágicas, mas princípios espirituais que, praticados com fé e perseverança, abrirão as portas do céu sobre seus sonhos. Muitas vezes, a paralisia começa quando perdemos a clareza do nosso porquê. O inimigo quer que você esqueça o chamado inicial. Superação. Busque a Deus em oração e meditação na palavra, para que Ele revele ou reafirme seu propósito. Peça ao Espírito Santo para trazer à memória os sonhos que Ele plantou em seu coração, talvez na sua infância, juventude, ou em momentos de profunda comunhão com Ele. Escreva-os, visualize-os. Jeremias 2:9 e 11 é a sua base. Ele tem planos de bem para você. Como vimos, a paralisia pode ter raízes em decepções, palavras negativas, medos, procrastinação, etc. Superação. Arrependa-se de todo pecado que possa estar impedindo o fluir de Deus, como falta de perdão,
incredulidade e renuncie a toda mentira que você aceitou. Perdoe-se e perdoe a quem te feriu. Declare em voz alta que você não aceita mais as palavras negativas ou o peso dos fracassos do passado sobre sua vida. Peça a Deus para remover toda raiz de amargura ou medo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Seus sonhos e propósitos precisam ser regados pelas promessas divinas. Superação, diariamente, e em voz alta, declare versículos bíblicos sobre restauração, esperança, capacidade e provisão sobre seus sonhos. Use Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Joel 2:25. Restituirei os anos como armas poderosas. Ao declarar, você está alinhando sua boca, sua mente e seu espírito com a vontade de Deus e com o mundo espiritual. Sonho paralisado não ressuscita de uma vez. Ele é ativado por pequenos atos de obediência e fé. Superação. Escolha uma pequena ação, a mais simples possível, relacionada ao seu propósito, e realize-a hoje. Pode ser pesquisar algo, fazer um telefonema, dedicar 15 minutos a algo que você ama e que está ligado ao seu sonho. A cada pequeno passo, a inércia é quebrada e o mover de Deus se manifesta. Lembre-se, o Espírito Santo te capacita para o que é difícil, mas você precisa dar o primeiro passo. Você não precisa trilhar a jornada de restauração sozinho. O isolamento pode ser uma armadilha. Superação. Procure pessoas que já viveram a restauração de propósitos, ou que caminham na fé, e podem te encorajar. Compartilhe seus sonhos com intercessores de confiança, e peça oração. A unidade na fé potencializa o agir de Deus. E não tenha vergonha de aprender, ou de pedir ajuda. O corpo de Cristo existe para isso. A fé não espera ver para crer. Ela crê para ver. A gratidão antecipada libera o poder de Deus antes mesmo da manifestação completa. Superação. Agradeça a Deus todos os dias pela restauração do seu propósito, como se ele já estivesse totalmente realizado. Louve a Ele pelos pequenos sinais de progresso, pelas portas que começam a se abrir, pela força que você sente. A gratidão é um ato de fé que move o coração de Deus e cria uma atmosfera de milagres ao seu redor. A restauração de propósitos pode levar tempo e enfrentará oposição. Superação. Estabeleça um tempo diário de oração e intercessão pelos seus sonhos. Não desista. Contra a paralisia por ataques espirituais e oposição invisível. Senhor, em nome de Jesus, repreendemos e quebramos toda e qualquer ação do inimigo que tenta paralisar os sonhos e propósitos dos teus filhos. Toda armadilha, toda confusão, toda doença lançada para desviar do caminho. Declaramos que as armas da nossa milícia são poderosas para destruir fortalezas. Livra-os, Pai, de toda cilada, de toda opressão, de toda cegueira espiritual. Pai, nós intercedemos por aqueles que nos pediram oração e por aqueles que o Senhor colocou em nossos corações neste momento. Entregamos a vida de cada pessoa amada, cada familiar, cada amigo, cada líder, cada nação, cada causa que está clamando por restauração. Que a nossa oração, unida à intercessão de Cristo, toque o teu coração e libere a tua intervenção divina para desparalisar sonhos e restaurar propósitos. Nós declaramos com fé e autoridade espiritual: esta semana será uma semana de um novo começo, uma semana de sonhos desparalisados, uma semana de propósitos restaurados, uma semana de aceleração divina. Uma semana em que o impossível se tornará realidade para a glória do teu nome. Nós agradecemos, Pai, porque já sentimos a tua presença, o teu mover, a tua glória inundando nossas vidas e os propósitos pelos quais intercedemos. Selamos esta oração no poder do sangue de Jesus e no fogo do Espírito Santo. Que o que foi ligado na terra seja ligado no céu,
e o que foi desligado na terra, seja desligado no céu. Recebemos pela fé, e te agradecemos, Senhor, porque a restauração já está a caminho, e toda a glória e honra sejam dadas a ti, hoje e para todo o sempre. Amém. Amadas irmãs, amados irmãos em Cristo Jesus, que momento glorioso e transformador vivemos aqui. Meu coração está transbordando de alegria e de uma certeza inabalável de que o Senhor fez algo poderoso em cada um de vocês, e nos sonhos e propósitos pelos quais intercedemos. Eu sinto no meu espírito que a paralisia foi quebrada, as correntes foram desatadas, e a intervenção divina já começou a se manifestar em suas vidas. Agora, vocês precisam cooperar com o que Deus fez. Coloquem em prática os ensinamentos que recebemos hoje. Continuem buscando essa reconexão com o propósito de Deus, identifiquem e renunciem às causas da paralisia, declarem as promessas de Deus, deem pequenos passos de fé, busquem mentoria e comunidade de fé, pratiquem a gratidão antecipada e perseverem em oração e vigilância. A restauração não é apenas um desejo, é uma realidade para quem crê. E lembrem-se, este é apenas o começo de uma nova estação em suas vidas. A restauração de propósitos e a desparalisação de sonhos crescem com a ação da fé, se desenvolvem com a prática, e se aprofundam com o amor e a obediência. Quanto mais vocês viverem e agirem nessa verdade, mais a intervenção de Deus se manifestará através de suas vidas. Meus queridos, que momento abençoado e inesquecível nós tivemos hoje. Meu coração está transbordando de gratidão por cada um de vocês que esteve aqui comigo nestes minutos preciosos. Eu quero que vocês saibam que esta palavra não foi por acaso. Deus tem um propósito específico para cada um de vocês, e através de vocês, Ele quer impactar vidas, famílias e até nações com os sonhos e propósitos que Ele plantou em seus corações. Agora, antes de nos despedirmos, eu preciso fazer alguns pedidos especiais para vocês, pedidos que são também atos de fé e de propagação do reino de Deus. Curtam, se esta oração, se esta palavra tocou o coração de vocês, se vocês sentiram que foi uma mensagem de Deus para suas vidas, deixem aquele gostei e seu amém aí. Isso não custa nada para vocês, mas para o canal e para a obra de Deus, significa muito. É assim que as plataformas entendem que o conteúdo é relevante, e o levam para mais pessoas que precisam ouvir sobre o poder da restauração de sonhos e propósitos. Compartilhem. Quem ainda não compartilhou, compartilhe agora. Tem alguém em sua família, em seu trabalho, em sua igreja que está com sonhos paralisados, que precisa restaurar seus propósitos. Tem algum amigo que se sente estagnado? Compartilhem esta mensagem. O compartilhamento é uma forma de amor. É uma forma de estender a mão e ser um canal de bênção para quem está precisando de um novo fôlego de vida. Fiquem até o final. É de suma importância que todos vocês permaneçam conectados e fiquem até o final deste momento, pois teremos um ato profético para selar esta oração e receber as bênçãos que o Senhor já liberou. Não saiam. O Senhor tem algo especial e uma confirmação para você neste último instante. Preparem a água para a consagração. Queridas irmãs, amados irmãos, eu quero pedir que, neste exato momento, onde você estiver, se você puder, separe um copo com água ou uma garrafinha de água. Tenha-o em suas mãos, ou coloque-o próximo a você. Não é apenas água. A palavra de Deus nos ensina que, pela fé e pela oração, Deus pode usar elementos simples para manifestar o seu poder. João 9, 6-7, Marcos 7, 33, Números 5 e 17. Nós vamos abençoar e consagrar esta água como um símbolo visível da nossa fé na restauração completa dos nossos sonhos e propósitos, e como um canal da bênção, da cura e da aceleração divina.
que fluirá sobre sua vida e sua casa ainda esta semana. Fiquem firmes, não saiam. A bênção da restauração está a caminho. Momento de consagração da água. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos diante de Ti esta água. Ela é um elemento simples, mas em Tuas mãos, ela se torna instrumento do Teu poder. Assim como o Senhor transformou água em vinho, abençoou a água que lavou os olhos do cego de nascença, e purificou a água amarga em Moa, nós te pedimos, consagra esta água agora, com o poder do Teu Espírito Santo. Que esta água não seja apenas um símbolo, mas um ponto de contato para a manifestação da restauração que intercedemos. Que ao bebermos esta água, Pai, cada barreira de paralisia seja desfeita, cada mentira do inimigo seja anulada, cada medo seja lançado fora, cada semente de desânimo seja arrancada. Que ela traga vida nova, clareza de propósito, força para agir e uma paixão renovada para cumprir o que o Senhor tem para nós. Que ela restaure a saúde, a mente, as emoções, os relacionamentos e as finanças. Declaramos, Pai, que esta água é ungida pelo Teu Espírito, e que ela será o sinal visível do Teu agir em nós e através de nós, trazendo a plena restauração dos nossos sonhos e propósitos, ainda esta semana. Que, ao tomá-la, possamos sentir o Teu poder nos purificando, nos restaurando, nos capacitando e nos impulsionando para vivermos o milagre que já recebemos pela fé. Em nome de Jesus, amém. Bebam a água agora, com fé. Amadas irmãs, amados irmãos, bebam agora a água que foi consagrada, com fé e expectativa no coração. Ao beber, declare em voz alta ou em seu espírito: eu recebo a restauração dos meus propósitos. Meus sonhos não estão mais paralisados. O impossível vai acontecer em minha vida, ainda esta semana, para a glória do Senhor. Mensagem final e bênção. Meus queridos, saibam que vocês são especiais aos olhos de Deus. Vocês são portadores de um propósito divino, chamados a viver e a fazer coisas grandiosas para a glória dele. Não deixem que ninguém, nem as circunstâncias, diminuam o que Deus pode e vai fazer através da sua vida e da sua fé. Comecem hoje mesmo a dar os passos que conversamos aqui. Não esperem até amanhã, não esperem por um momento perfeito. O momento perfeito é agora, é a sua disposição em crer e agir. Separem um tempo para orar, para buscar a Deus, para se disponibilizar para serem instrumentos da sua restauração, em sua própria vida e na vida de outros. E lembrem-se sempre, Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas dispostas a crer e a se entregar a Ele. Se vocês se disponibilizarem, Ele vai usar vocês de formas que vocês nem imaginam, para trazer a sua glória e liberar milagres para a sua honra. Que Deus abençoe cada um de vocês, e cada propósito restaurado em suas vidas. Que Ele ative em sua vida uma unção de conquista e realização, que impactará o mundo ao seu redor. Que esta semana seja semana de milagres e testemunhos de sonhos desparalisados, e propósitos cumpridos em sua vida. Um abraço apertado no coração de cada um, e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.